Olá, querido povo de Deus, estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo e nós vamos aqui para mais respostas a perguntas que me fizeram, né? Então, é muito bom essa forma de passar aqui, né, catequeses para vocês, passar estudos para vocês aqui através desse método que eu estou adotando ultimamente. As pessoas me fazem perguntas e daí eu vou colocando numa lista e vou passando para vocês as respostas, tá bom? Perguntas aleatórias, né? Vem de vários temas. E hoje eu separei aqui mais 3 perguntas para responder. Vamos nessa então. A primeira pergunta é se os santos não atrapalham a adoração a Jesus. Essa pergunta foi feita por uma pessoa que mora em São Paulo e ela me perguntou dessa maneira, de forma resumida, né? Ela quis saber se de fato não atrapalha a adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? São tantos santos na igreja, né? Muitas pessoas chegam para mim e dizem: Daniel, são tantos santos na igreja, são tantas festas, padroeiro de não sei o que, padroeiro de não sei o que. Isso não atrapalha o amor a Jesus Cristo, né? Isso não tira o foco, porque o nosso foco deve ser Jesus. Então, essa ruma de procissão a santos, essas festas e etc., não atrapalha a nossa adoração a Jesus? Gente, a resposta é muito simples. Lógico que não atrapalha. Por que que não atrapalha? É muito simples. Primeiro, nós precisamos entender o porquê que os católicos eles falam tanto nos santos, né? O porquê. Tem um motivo. Se você fala muito em uma determinada pessoa, se você fala muito bem de uma determinada pessoa, você tem os seus motivos. E quais são esses motivos? Quais os motivos que os santos são tão lembrados pelos católicos? Vamos aqui ser bem racionais nisso. Por exemplo, você pega o capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler aqui um pouquinho o capítulo 11 para responder essa pergunta. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Olha o versículo 2, o que é que ele já vem nos dizer. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Veja que o escritor de Hebreus, ele já começa a falar da importância da manifestação de Deus na vida dos homens de Deus e a importância de nos lembrar dessas pessoas, de mencionar muito essas pessoas. Por exemplo, a Bíblia é recheada, né, disso. Você vê o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ora, por que não fala logo o Deus verdadeiro e pronto? Mas por que falar o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó? Por que colocar o nome desses homens, não é? Dessa maneira? Porque a vida dessas pessoas devem ser lembradas, né? E ser devoto é lembrar, é buscar imitar as ações, entendeu? Então vamos lá, foi ela quem? A fé, que fez a glória dos nossos antepassados. Versículo 3, começa assim. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Então veja, o que eu vejo na vida dos santos tem origem no invisível. Ou seja, tem origem no agir poderoso do Espírito Santo. Então, o invisível se manifesta no visível. É por isso que nós lembramos tanto dos santos. Porque quando olhamos para a vida deles, enxergamos de forma visível o agir de Deus. Então, o invisível, ele penetra no visível e se manifesta, né? Então vamos lá. Versículo 4. Aí começa então a dar exemplos disso que eu estou explicando para vocês, tá?
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo. Mereceu ser chamado justo. Porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Veja, apesar de sua morte, ele ainda fala. Então, quando a gente lembra dos santos, é como se os santos ainda estivessem falando ali, né? O exemplo deles grita para a sociedade se converter. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou, mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Você vai para o versículo 4, já começa a lembrar de homem de Deus. Versículo 5 menciona outro. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé... Veja, então, eu peço perdão a vocês o barulho, que aqui em casa está tendo uma reforma, né? Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar muito dos exemplos dos santos. Não somente o capítulo 11, mas toda a Sagrada Escritura, como eu bem mencionei para vocês. E daí, se você ler o capítulo 11 inteiro, você vai ver que não é pecado você mencionar tanto os santos. Veja, eu até já respondi perguntas assim, mas eu repito as respostas se repetirem as perguntas, lógico. Lá no capítulo 13 de Hebreus, versículo 7, na palavra de Deus diz assim: lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Aqui está dizendo que nós devemos não apenas lembrar, falar muito dos santos, mas também imitar, né? Então vamos lá. Vocês podem ver que aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1 ao 2, vai dizer, né? 1 Coríntios 11, do 1 ao 2. Tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu vos felicito, ou seja, eu fico feliz, porque em tudo vos lembrais de mim. Paulo dizendo aos Coríntios, em tudo vocês lembram de mim. Ora, mas por que em tudo eles lembravam de Paulo? Veja só. Em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como vou-las transmitir. Veja, o povo lembrava de Paulo por causa de Cristo, por causa do agir de Deus. Então há aqui uma manifestação, o invisível se manifestando no visível. Então é a partir daí que nós entendemos o porquê dessas festas, o porquê dessas devoções, o porquê que nós falamos tanto dos santos. Falamos muito dos santos por causa de Cristo. Se você entende esse por causa de Cristo, então você passa a entender que a devoção aos santos, elas não atrapalham a adoração a Jesus. Porque eu sou devoto dos santos para melhor adorar a Deus. Olhando para o exemplo dos santos, eu consigo adorar melhor a Deus. Por quê? Porque vou imitar as atitudes que os santos tiveram. Assim como você acabou de ver aqui a minha resposta na Sagrada Escritura. Pergunta número 2. Como vencer as tentações? Gente, primeira coisa que você precisa entender é que você ser tentado não significa que você pecou. Jesus foi tentado e ele não pecou, certo? Então, primeira coisa é isso. Para que a gente possa vencer as tentações, primeira coisa que nós precisamos entender. A finalidade da tentação é nos condenar, ou seja, a tentação é quando uma oportunidade de pecado se apresenta diante de nós e nos atrai, né? Nos atrai, chama a nossa atenção, chama a atenção dos nossos desejos carnais. Então isso é uma tentação.
Como é que eu vou vencer a tentação? Primeira coisa que eu preciso entender para vencer a tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, na Sagrada Escritura vai dizer: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permite que sejais tentados além de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e de sairdes dela. Veja, nós estamos aqui. Primeira coisa que o texto vem nos falar é que não existe tentação que supere as suas forças humanas. Não existe essa de dizer a tentação é mais forte do que eu. Não, porque se fosse, seria impossível de vencê-la. Então aqui o Senhor diz de forma bem clara que não existe essa da tentação ser mais forte do que você. Vai depender muito de como você olha a tentação. Porque se você olha ela mais forte do que você cai. Se você dá brecha, se você dá oportunidade, se você dá atenção, você cai. Assim como Eva, quando deu oportunidade, quando deu espaço para ouvir a serpente, ela caiu. Não é verdade? Então, precisa ter esse entendimento. Segunda coisa é que eu preciso estar buscando sempre ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão a Jesus Eucarístico. Eu preciso me fortalecer espiritualmente para que eu possa vencer a tentação. E lógico que não poderia deixar de falar aqui que evitar as ocasiões de queda, entendeu? Evitar as ocasiões de queda. Por exemplo, você geralmente quando andava com uma pessoa X, essa pessoa te influenciava tanto a cair que você, embora tentasse resistir, não resistia e caía. O que é que acontece? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer o quê? Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. Então você foi e evitou aquela companhia para você não cair em tentação. Veja, evitou as ocasiões. Também não é você rejeitar a pessoa, massacrá-la, bloquear, parar de falar, não. Mas evitar as ocasiões para com que a queda aconteça, né? Evite as ocasiões, né? Para que as ocasiões que fazem você cair, evite, né? E se for de você cair, que seja nos braços do Senhor Jesus e não nos braços do demônio. Então, assim, quando acontecem as más influências, a gente vai lá e conscientiza a pessoa: olha, eu não posso andar assim, fazer isso, isso e isso. Você está sendo causa de queda para mim. Ou você para de fazer isso, ou a gente acaba a nossa amizade. Então, você está evitando as ocasiões de queda, tá? Então, é isso. Para que eu possa vencer a tentação, preciso estar em oração, preciso estar em comunhão, preciso evitar as ocasiões. Por exemplo, uma vez um rapaz estava namorando com uma menina e ele ia para a casa dela e os dois ficavam sozinhos. E daí ele foi conversar comigo, eu dei uma orientação para evitar. Ele disse: não, mas aí a gente não cai não, a gente fica sozinho, mas não cai não sei o quê. Mas você tem que evitar a ocasião, né? Tem que ter muito cuidado, porque se já aconteceu uma queda nisso, precisa estar muito atento. Então evite, vá para a calçada, né? Evite as ocasiões de queda, tá certo? Você precisa fazer uma análise sobre realmente o que é suas fraquezas, porque tem muita coisa que vai precisar fazer essa análise. Vou dar um exemplo. Escutar músicas românticas é pecado? Não, não é pecado. Mas se na sua situação, se na sua vida pessoal, estou falando isso de forma pessoal, você escuta aquela música romântica e ela te faz, te impulsiona a uma embriaguez, te impulsiona a um suicídio, te impulsiona devido a problemas em relacionamentos amorosos, sei lá, você escuta uma música romântica, a letra não tem problema nenhum, mas se aquilo te impulsionar a você pensar em se matar porque aquela pessoa não te quer mais e etc., evite escutar aquelas músicas, entendeu? Embora que não seja pecado de forma geral, mas pode se tornar pecado de forma pessoal, ou seja, na sua situação não dá certo, entendeu?
Vamos lá. A terceira pergunta ela é muito complexa, né? Não dá para me responder assim tão rápido. Não dá para ser assim tão breve, né? E aqui eu tento dar respostas mais breves, mas ao mesmo tempo profundas. Uma pessoa perguntou: estamos no fim dos tempos? Sim, e quando nós vamos estudar sobre o fim dos tempos, a gente vai descobrir que desde quando Cristo, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de lá para cá, já se considera fim dos tempos, tá? Agora, existem sinais do fim dos tempos, né? Situações que nos acontecem hoje que a gente vai analisando que a situação vai se agravando, né? Vai se agravando, a situação da perdição no mundo vai se agravando. Existe aqui na Sagrada Escritura vários textos que falam sobre o fim dos tempos. Aqui, por exemplo, em Mateus 24, a partir do versículo 1 vai dizer: ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Veja, não é o fim, mas são sinais, né? Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, enfim, capítulo 24 aqui muito bom falando disso. 25 também, tem outros textos. Então são esses sinais, a gente está presenciando muitos falsos profetas, a depravação crescendo no mundo, os filhos rebeldes, o crescimento das drogas, tudo isso, todas essas desgraças são sinais dentro dessa realidade de meditar no fim dos tempos, tá bom? Então espero ter dado aí uma ótima formação para vocês, ter dado aí respostas aí, né, de acordo com as perguntas. Peço a você que está me assistindo, ajude a minha missão a se manter. Faça uma doação, se você puder, no nosso Pix que está aqui na tela, certo? Desse vídeo. Ajuda a nossa missão, mesmo com um pouquinho, não tem problema. Um pouquinho de cada um a gente consegue sobreviver. Não apenas escute isso, mas se você puder, ajude, tá bom? A gente tem muita responsabilidade financeira e a gente conta com a ajuda de vocês, certo? Seja um participante dessa missão, contribua, se você puder, lógico. Também nós temos um material muito bom, gente, né, que está na promoção, R$25, todo o nosso material. Só um minutinho, gente. Bom, é isso aí, gente. Antes de finalizar o vídeo, aconteceu um imprevisto aqui, eu tive que dar uma parada, mas a gente finalizou direitinho aí. Galera que quiser informação sobre o nosso material, entre em contato com esse WhatsApp que está aí na tela do seu vídeo. Obrigado por tudo, gente, por tudo. Obrigado de coração, né? Só para vocês terem ideia como é que tá aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Olha isso aqui, gente. Por isso que na hora não deu para me terminar o vídeo todo. Olha aqui, ó. Tá fazendo a escada aqui, daí ele precisou me chamar com urgência. Viu? Mas Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo.